E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E como que você era criança? Você era de ler muito? Você tinha uma ideia de ser o que você é? Não. Ou era A minha mãe é escritora, né? Minha mãe é escritora infantil juvenil. Eu brinco que eu Então sua casa era abarrotada de livro? Não. Eu brinco que eu tive que ir embora do Brasil, porque senão seria pro resto da vida o filho da Giselda Laporta Nicoleles, né? Porque por onde eu passava na minha formação educacional, os meus amigos falavam, mas você é o filho da Giselda? Porque eles tinham lido o livro da minha mãe. E era um inferno, né? Então eu fui embora para não ser o filho da dona Giselda. Exato. Apesar que eu continuo sendo com grande honra, né? Mas a minha casa era lotada de livros. E o que o mais importante era que tanto a minha avó, que era uma intelectual impressionante, uma mulher inesquecível, minha avó materna, mãe dela, né, da minha mãe, e a minha mãe nunca chegaram para mim e falaram, não, esse livro você não pode ler, né, esse livro não é para você. É mesmo? Você lia de tudo? Não, eu li tudo que você pode imaginar. Mas o que, assim? Tudo. Minha avó, para você ter uma ideia, materna, Dona Lígia, era uma historiadora amadora do Império Brasileiro. Então ela sabia, a biblioteca dela tinha toda a história do Império. Então Dom Pedro I era o herói da casa. Sei. Então, putz, eu li o que foi escrito. Policial, eu lia livro de fantasia. Livros que eram proibidos, livros que eram considerados não para adolescentes. Ah, é? Tipo... tudo. O Crime do Padre Amaro, essa de Queiroz. Você fala, eu li. Até Cassandra Rios, que apareceu por não sei aonde, eu li. E isso foi muito importante, porque a liberdade intelectual delas eu brinco, né? Eu acho que eu escrevi isso em algum lugar, estou tentando lembrar onde, que o meu verdadeiro treinamento científico, aquele que fez a diferença, foi no quintal da minha avó. Porque a minha avó me permitia explorar desde o caminho das formigas, até porque o papagaio repetia os palavrões da minha bisavó em italiano, né? Ou qual era a relação da cachorra dela com a gata dela que mandava na cachorra, né? Enfim, aquele quintal foi o grande laboratório da minha vida, né? E porque ela era uma mulher que acreditava demais. A minha mãe ia trabalhar... Quintal de terra com quintal, mato... Em Moema, quando Moema não tinha nada. Tá, olha só. Parecia era um quintal pequeno, mas Moema parecia um grande... um sítio, vai? Sei. Não a nossa casa em particular, mas tinham casas que tinham pomares, né? Antes da Vina Bandeirantes, antes da 23 de maio. Só. E a Dona Lígia era uma pessoa que acreditava no poder da curiosidade, né? Ela nunca me respondeu uma pergunta diretamente. Ela era socrática, né? Ah, é? Ela sempre falava... Por que o céu é azul, por exemplo? O que ela responderia? Ela nunca deu uma resposta... O trabalho era meu de buscar a resposta. Por que você acha que... mas veja, imagina, você tá... Ela era inveja do meu pai porque ela tinha o melhor Wi-Fi, Hi-Fi, não Wi-Fi, Hi-Fi, que era para tocar vinil, né? Ela tinha o melhor aparelho de som de Moema. E ela punha as óperas dela para tocar lá no domingo de manhã. E meu pai trabalhou 20 anos para conseguir comprar um aparelho de som equivalente ao da sogra, né? Exato. Então, domingo de manhã eu ia lá ouvir ópera. Olha isso. E era sensacional, porque era um ambiente... onde eu dei muita sorte nas minhas escolas, né? Escola pública na minha época foi eu também estudei em escola pública, só tenho elogios. Também. Eu tive professores da escola pública ali em Moema que foram do grande Napoleão de Carvalho Freire, que foi o grupo escolar onde eu fui. Mas a minha avó era diferente. Ela era uma pessoa que me fez apreciar o valor da liberdade intelectual e da síntese. Porque anos depois eu encontrei o pai da neurociência brasileira, que foi meu orientador, e o Dr. César dizia para mim, veja, o problema da ciência atual é que hoje nós temos os especialistas que sabem tudo do nada. Uma coisa tão... É um pelo do ovo, né? Um pelo do troço, mas que é o contrário do que a gente tinha antes, né? Que era uma pessoa que... Sim, que eram os caras que faziam síntese, né? E minha avó era adepta das teorias, das sínteses, né? E eu tive muita sorte em ter uma mãe, uma avó e um pai, né, que estimularam, me permitiram
né? E eu não sabia que eu ia ser cientista. O que você pensava nessa época? Eu fui fazer medicina, né? Ah, é? Por influência do meu grande tio palmeirense, que me levava em todos os jogos do Palmeiras, porque meu pai era corintiano, então não dava para ir em todos os jogos. Mas Ele não conseguiu te levar pro... Não, eu fui várias vezes com meu pai no jogo, mas meu pai era muito... Ele não era um torcedor... Ah, tá. Então teu tio era mais apaixonado. Não, mas o meu tio era maluco completo, tio Dema, que foi comigo pro Mundial agora, não em vida, mas em fotos, né? Tá. Levei as fotos do meu querido tio Dema lá para Abu Dhabi, né? Na hora da cobrança do pênalti do Veiga, tava lá a fotinho do tio Dema no estádio. Mas o tio Dema era um cara assim espetacular, porque ele me deu uma noção da medicina muito diferente do que a gente vê hoje, sabe? Ele era um cara que sabia tudo de medicina. Você podia perguntar sobre do cérebro ao fígado. Não da especialidade dele. Porque ele foi mudando de especialidade ao longo da vida, mas ele era um cara que teve muita dificuldade para estudar, né? Ele ia na casa dos colegas mais ricos porque os colegas mais ricos tinham os livros. E ele não tinha... E ele não tinha dinheiro para comprar os livros. Então ele mantinha os amigos acordados porque ele tinha que estudar com o livro do cara. E ele ficou muito famoso nas famílias dos amigos porque ele empurrava os amigos a estudar até de madrugada porque ele não tinha alternativa, né? Ele não podia comprar os livros. E ele estudou a vida inteira. Então eu via nele o símbolo dessa medicina humanista, né? Ele era a personificação do que eu acreditava, ou pelo menos passei a acreditar que era a medicina real, né? Que você quer realmente tratar alguém, você quer aliviar a dor, você quer dar uma perspectiva melhor de vida, né? Mas ele era um palmeirense doido, né? E me levou para os lugares mais malucos do planeta para assistir o Palmeiras. É mesmo? Ele, o filho dele, e curioso é que ele chegava muito antes no jogo, né? E quando ele passava na catraca do Parque Antártica, o funcionário, que era sempre o mesmo, batia nas costas dele, porque ele sempre andava de branco e não tinha como escapar, né? Ele era um armário, então ninguém escapava do tio Dema. O cara batia nas costas dele e falava: bom, agora pode começar o jogo que o dono do time chegou, né? Não falhava. E eu entrava junto com o dono, né? Essas memórias são muito legais. São sensacionais. Eu tenho memórias também com meu pai de ir a estádio, é muito, muito legal, isso fica pra vida inteira, né? Você nunca vai esquecer disso, né? Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!